Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Sr. Veríssimo e estamos aqui de volta pra, depois de muito tempo, um vídeo nesse canal pra falar de One Piece de novo. É isso mesmo, enquanto a RPG não volta, One Piece vai manter o conteúdo aqui do canal ativo. E vamos falar do capítulo semanal mais recente, o 1080, o lendário herói da marinha. Um capítulo muito interessante por vários motivos. A gente teve muita informação nova sobre a Sword, a gente teve muita informação nova sobre o Barba Negra e os planos dele, muitas frutas, muitas Akumas no Mi sendo reveladas, acho que nunca teve tanta Akuma no Mi sendo revelada em um capítulo, muitos personagens aparecendo novamente depois de muito tempo, que é sempre uma alegria muito grande. E vamos lá, não temos tempo a perder. O capítulo já começa com uma capinha feita, né, pelo Oda a pedido de fãs pela segunda semana seguida, o que indica que provavelmente a história de capa da Germa realmente terminou. Honestamente eu fico feliz porque tava demorando muito, aquela história tava há muito tempo já. Acho que foi uma das histórias, acho que provavelmente foi a história de capa mais longa, já tava com 30 e poucos e agora acabou. O que é interessante porque provavelmente vai ter outras histórias de capa aí nessa saga final, mas por enquanto a gente fica só com os pedidos dos fãs pro Oda, incluindo esse, que é a Komurasaki, né, a Hiyori, e o Kawamatsu fazendo origamis, brincando com origamis, né. Eu vi muita gente revoltada, muita gente não, eu vi algumas pessoas revoltadas porque a gente acabou de sair de Wano 5 anos no mesmo arco, e já tem história de capa de Wano de novo. Assim, a realidade é que muita gente não gosta de Wano, né? Por causa de quão longo foi e porque, de fato, foi um arco muito conturbado, com muitos problemas. Definitivamente dá pra entender porque o Wano é tão, né? Porque existem tantas opiniões tão fortes sobre o Wano. Eu adorei o Wano, é um dos meus arcos favoritos de One Piece inteiro. Mas, enfim, deixando isso de lado, vamos falar do que tá acontecendo agora em One Piece, que é essa treta maravilhosa em Hachinoso, a Ilha Pirata. E a gente começa ali já vendo que o Kobe, que havia sido sequestrado pelo Barba Negra depois de sair da Ilha das Mulheres, né? O Kobe aparentemente escapou da prisão que ele tava em Hachinoso e tá por aí. E a gente vê os piratas, né, os figurantes, os bucha dos piratas Barba Negra comentando que ele escapou e falando sobre a recompensa dele, né, que eles podem vender o Kobe pra Cross Guild. Pra quem não se lembra, Cross Guild tava fazendo aquele esquema de caça a marinheiros, né, oferecendo recompensa a piratas pra isso. E eu acho fantástico. Olha, foi uma sacada de gênio do Oda isso, de dar recompensas pra marinheiros também, porque a gente sempre fica muito hypado pra recompensa de piratas. Então por que não introduzir recompensa pra marinheiro, né? E eu acho que faz muito sentido. E agora ele pode usar isso como uma forma de mostrar pra gente quais personagens a gente devia ficar mais hypado, talvez, né? Por mais que as recompensas, elas não são um sistema de poder mesmo, né? Então não é tipo, quanto maior a recompensa, mais forte. Não é exatamente assim. Mas ainda é interessante, pelo menos, pra gente ver o quão notório é um personagem, né? O quanto a fama dele é conhecida e é especial no meio dos outros marinheiros. E o Kobe, pelo jeito, é pica, né? Pela recompensa dele de 5 estrelas, o que seria mais ou menos 500 milhões de berries. E a gente vê que normalmente os capitães da marinha, eles valem 1 estrela, ou seja, algo em torno de 100 milhões de berries. Mas o Kobe, por ser aí o herói de Rockport, por ser o futuro da marinha, ele é bem mais notório que um capitão qualquer, tendo aí uma recompensa de 5 estrelas ou 500 milhões de berries. E olha, isso é bastante coisa, a gente tá acostumado agora com bilhões e bilhões aí, né? Então, às vezes a gente não tem ideia, mas tipo, 500 milhões era a recompensa do Luffy e do LoL pós Dressrosa, né? Depois de derrotar o Doflamingo aí, que é um dos Shichibukais mais fortes e que tinha mais influência. Não, dentre os Shichibukais era com certeza o Shichibukai mais influente, né? E ele foi derrotado pelos dois e os dois receberam 500 milhões de berries cada um. Então pro Kobe ter essa recompensa, ele é muito assim, não dá pra dizer que ele é tão forte quanto o Luffy de Dressrosa, até porque eu acho que ele não derrotaria o do Flamengo, né, honestamente, mas pra mesmo assim ele ter a mesma recompensa que o Luffy de Dressrosa tinha, quer dizer que ele é tão notório quanto, pelo menos, né? Enfim, a gente não sabe também, né? A Cross Guild pode ter
outros métodos de avaliação do quão notório, do quanto um marinheiro merece pela cabeça dele. Mas assim, narrativamente eu acho que faria sentido o Oda dar as recompensas assim, mais ou menos similares de marinheiros e piratas, usar mais ou menos a mesma régua pra medir as duas. Então é mais ou menos nisso que eu tô me baseando pra falar essas coisas. E aí a gente corta pro Kobe, né, com aquela bola de ferro que os prisioneiros normalmente usam e tal. Ele e os outros escravos do Barba Negra. E a gente vê que ele ajudou eles a fugir e vai ser uma isca, né, uma distração pra eles fugirem da ilha. E a gente vê até os outros escravos falando que ele é um santo, né. O Kobe realmente é um dos marinheiros aí que a moral é mais... a melhor moral, né, entre os marinheiros, eu diria que é o Kobe, ou uma das melhores. Ele é uma pessoa muito justa e muito humilde e sempre ajuda quem precisa. E aí sim a gente vê o que eu tava falando antes sobre, que é o Pizarro e o Shiryu conversando. E aí o Shiryu fala, tipo, você poderia ter pego ele logo, né, antes. E aí o Pizarro fala que depois ele faz isso porque o Kobe é um pé no saco, né. Ou seja, ele não tá nem um pouco preocupado que o Kobe pode fugir da ilha. Na cabeça dele tá tudo sob controle. Assim, obviamente, no meio de tantos comandantes de Yonkou, o Kobe realmente não vai ter muita chance. Mas eu queria dar um salve pro meu mano Kobe, porque ele, pelo menos assim, pro próprio Barba Negra dizer que o Kobe é irritante, eu imagino irritante no sentido de difícil de lidar, né? Que não é simples só pegar ele assim do nada. Pro próprio Barba Negra dar essa moral pro Kobe, ele deve ser realmente mais capacitado do que muita gente dá crédito pra ele. E aí a gente vê também o Pizarro e o Shiryu conversando com o Vascochote, que tá em cima de uma bolha, não sei se é uma bolha de Shabound, não sei porque teria uma bolha de Shabound aqui em Hatinoso, ou se é uma coisa do poder da Akuma no Mi dele, que pra ser honesto eu não entendi muito bem o que faz, acho que ninguém entendeu muito bem o que a Akuma no Mi dele faz, né? É o Homem Licor, o que significa isso, né? Ele diz que ele diz que vai queimar a cidade, ele ameaça queimar a cidade, e eu imagino que o álcool, né, tipo, talvez ele consiga deixar a cidade inflamável e aí pôr fogo de algum jeito, por causa que licor tem muito álcool. Eu não sei, eu não entendi muito bem o poder dele não, pra ser honesto. E por fim, a gente vê que o San Juan Wolf também está em Hatinoso, né? A fruta dele a gente já sabia de Marineford ainda, que é a fruta do gigante, né? Que ele é um gigante que comeu a fruta do gigante, então ele é... Resumindo, ele é muito grande. Esse é o poder dele, é ser grande pra cacete. E aqui eles citam na conversa deles que eles acabaram de consertar Rocky Port, que mais uma vez eu não sei exatamente o que quis dizer. Tem algumas interpretações dessa fala. Pode ser no sentido de que eles acabaram de limpar a bagunça do incidente de Rockport. Então o incidente tinha deixado problemas para eles resolverem, que eles já resolveram. Mas o que eu acho que é a interpretação certa disso daqui é que Rockport fica em Hatinoso. Seria tipo o porto de Hatinoso, né? Seria o lugar que o pessoal desembarca. E aí é por isso que o Pizarro fala de não queimar a cidade, porque botaria fogo também em Rockport, e eles acabaram de consertar Rockport. Eu ainda tô muito curioso pra saber mais sobre o incidente de Rockport, que o Kobe tava, o Barba Negra tava, o LOL estava, né? Eu queria saber exatamente o que é esse incidente, mas pelo jeito a gente não vai saber tão cedo. Talvez a gente nunca saiba, né? Mas talvez o Oda responda isso em um SBS. Do jeito que ele tá respondendo tudo em SBS, talvez ele responda isso em SBS também. Mas enfim, é uma coisa que eu quero muito saber. E aí a gente tem, aqui nessa parte, todos os comandantes do Barba Negra que estão em Hatinoso no momento. A gente vê, são eles Shiryu, Vascochote, San Juan Wolf e Álvaro Pizarro. Ou seja, tem 4 comandantes do Barba Negra em Hatinoso no momento. E lá com o Barba Negra enfrentando o LOL nesse exato momento, a gente tem o próprio Barba Negra, o Doc Q, o Van Auger, Jesus Burgess, né, o Homem Músculo, e se eu não me engano é isso, são esses que estão lá. Ou seja, com isso sobram 3 piratas do Barba Negra, 3 comandantes dos piratas Barba Negra, cujas localizações são atualmente desconhecidas. São eles Aokiji, né, o Kuzan, a Catarina Devon e o Lafitte. E a gente sabe que um navio do Barba Negra está, nesse momento, muito perto de Egghead Island. E eu acho que faz total sentido o Aokiji estar nesse navio.
total sentido a Aokiji estar lá. Eu acho que daria oportunidade de ter cenas muito legais entre ele e o Kizaru, que tá indo pra lá também, né? O Aokiji estar em Egghead abriria espaço pra muitas cenas de diálogo interessante, eu imagino. E, mano, mais hype pra Egghead, né? Que já tá o Brasil inteiro se juntando naquela porra daquela ilha. Eu acho que faria sentido chegar mais um pra festa lá, né? E aí a Catarina Devon e o Lafitte, acho que podem estar com o Aokiji em Egghead. Mas não necessariamente, assim, o Lafitte é o membro dos Piratas Barba Negra mais misterioso, né? A gente não sabe muito qual é a dele, então acho que seria interessante. E a Catarina Devon, a gente tem que lembrar que tem poderes de se transformar em qualquer pessoa, tipo a fruta do Mr. Chu, né? Do Bon Clay, só que muito melhor, porque não é só o rosto, é o corpo todo que ele transforma, que ela transforma, né? Então, isso pode ter alguma possibilidade de alguma coisa acontecer em Egghead por causa disso. Pode dar alguma merda por causa do poder dela. Vamos ver. E aí a gente tem o Barba Negra falando sobre o plano dele pro Kobe. O plano dele é de se tornar um rei, o rei de Hatinoso, né? Ele quer transformar Hatinoso em um país oficialmente reconhecido pelo governo mundial para se tornar o rei do Hatinoso, de Hatinoso Island, né? E ser, sei lá, o país dos criminosos, que nem o Kobe fala. Esse é o plano dele. E aí, irmão, tem muitas teorias pra onde isso pode ir, do porquê ele quer isso exatamente. Mas assim, eu acho que tem uma rota que é a mais óbvia nesse plano do Barba Negra, que é: ele quer participar do Reverie. O Barba Negra quer participar do Reverie como um rei oficialmente reconhecido pelo governo mundial. E aí, por que ele quer participar do Reverie? Ainda a gente não dá pra ter certeza. Talvez pra entrar em Marijoa sem muitos problemas, sem, né, ser taxado. Talvez ele quer descobrir segredos de Marijoa. Ele quer descobrir sobre a arma, né? Sobre o grande segredo nacional de Marijoas. E aí eu acho que o que quer que aconteça nessa storyline do Barba Negra tentando virar um rei vai ter fortes conexões, tanto com o fato do Barba Negra estar lutando com o LoL agora, tanto com o fato da York lá em Egghead ser a traidora e querer se tornar um Tenryubito, um dragão celestial. Eu acho que essas três coisas, elas vão se conectar. Porque a York quer se tornar um Tenryubito, um dragão celestial. Só que o governo mundial quer ela morta, né? Eles pediram ela assassinada. Como os piratas Barba Negra estão em Egghead agora, estão chegando em Egghead agora, talvez isso abra uma brecha para York se juntar a eles no processo para se tornar uma Tenryubito. E aí a York seria tipo a Robin dos piratas Barba Negra, tá ligado? Porque o Barba Negra precisa de alguém que tenha conhecimento sobre o século perdido. Ele precisa de alguém na tripulação dele que entenda sobre os poneglyphs, sobre o reino antigo, sobre as armas ancestrais. Porque a York tem conhecimento de tudo isso. Ela é uma Vegapunk. Então não seria um mau negócio pro Barba Negra ter a York no bando. Também não seria um mau negócio para a York entrar no bando do Barba Negra, porque ela não vai conseguir se tornar um Tenryubito ainda, porque o governo mundial quer assassinar ela. Mas se o Barba Negra virar rei de Hatinoso, talvez com isso ela ache uma brecha, sendo parte da tripulação do Barba Negra, para entrar em Marijois e começar a tentar virar um dragão celestial de fato. E eu acho que é dessa forma que essas duas storylines, que o Oda tá juntando elas. É pra isso que o Oda mandou os Piratas da Barba Negra pra Egghead. Porque não faz sentido ser outra coisa, porque Egghead já tá muito sobrecarregado. Muito sobrecarregado. Ó, tá os Chapéu de Palha, os Serafins, os Vegapunks, a Marinha tá chegando com Kizaru, com outros vice-almirantes, na real não lembro se eram vice-almirantes, eram outras pessoas relativamente fortes da Marinha, junto com Gorosei, e agora ainda por cima os Piratas do Barba Negra. O Oda tá colocando muita gente em Egghead, e às vezes são por motivos diferentes. Eu acho que quem vai realmente brigar é a Marinha e os Chapéus de Palha, mais Vegapunk. Eu acho que os Piratas do Barba Negra estão ali só pra pegar a York e ir embora. Já que o Oda, eu sinto que ele não sobrecarregaria mais esse arco. Tanto é que a chegada dos Piratas Barba Negra em Egghead não é tratada como a chegada do Kizaru em Egghead, por exemplo. Não é no sentido de, tipo, o Kizaru tá indo pra Egghead, os Chapéus de Palha vão ter que lidar com ele. Vai ter uma treta, vai ter uma guerra, e vai ser porradaria, loucura pra todo lado. Não, os Piratas do Barba Negra, eles estão se aproximando de Egghead
calmamente infiltrados. O Oda não faz um escarcéu ao redor disso, ele só mostra isso no final de um painel assim aleatório. Então, os piratas Barba Negra indo pra lá não é tão grande a primeiro momento, a princípio não é tão grande quanto o Kizaru indo pra lá, porque o Kizaru indo pra lá significa que vai ter treta, e eu não acho que seja o caso com os piratas do Barba Negra indo pra lá, por exemplo. E aí, por que eu acho que isso também tem conexão com o fato do LOL e do Barba Negra estarem brigando no momento? Por quê? Porque o Barba Negra, como ele disse quando o LOL, né, quando ele encontrou com o LOL, ele falou: eu vim pra cá porque eu sabia que ou você, ou o Kid, ou o Luffy iam parar aqui. Eu só não sabia qual. Mas não importava pro Barba Negra qual era. Porque se o Barba Negra tivesse ido especificamente atrás do LOL, seria uma coisa. A gente poderia pensar, tipo, ele tá atrás da fruta do LOL, ele tá atrás da tripulação, sei lá, alguma coisa do LOL. Mas não, o Barba Negra não foi atrás do LOL. Ele foi atrás especificamente de um dos três. Qualquer um dos três pra ele servia. E por quê? Por que então? O que ele quer com os três supernovas mais notórios que derrotaram os dois Yonkous? E agora um deles virou Yonkou. O que eu acho que o Barba Negra quer com o LOL? A gente vê nesse capítulo ele conversando com o Kobe, explicando o plano dele de se tornar rei. E aí o Kobe revela que é da Sword. E aí eu já falo sobre todo esse rolê da Sword e tal. Mas resumindo, o Aokiji fala, tipo, por ele ser da Sword, não vai dar pra negociar a vida dele em troca disso. Então o que o Barba Negra pensou? Bom, se o meu plano de usar o Kobe pra isso, a primeiro momento, não vai dar certo, então eu posso parar de ir atrás de um marinheiro pra barganhar a vida dele. E eu posso, ao invés disso, ir atrás de um pirata notório para entregar esse pirata pro governo, para que então eu tenha moral com o governo para me tornar rei. Então o Barba Negra pensou, bom, quem são os piratas notórios agora do mundo? Esses três caras aqui, Luffy, LOL e Kid. Algum deles eu sei que vai parar nessa ilha aqui, porque depois de um ano, um deles tem que vir para cá. Ou seja, eu posso pegar esse cara, derrotar ele e entregar pro governo mundial. Aí dessa forma eu posso ganhar uma confiança e eles me tornarem rei. É um plano que faz sentido. O problema é que esse filme já aconteceu. A gente já viu isso acontecer antes. Foi exatamente a mesma coisa que o Barba Negra fez pra se tornar Shichibukai. Foi ir atrás do Luffy pra entregar o Luffy pro governo pra se tornar um Shichibukai. Ele acabou não conseguindo o Luffy, foi o Ace, mas no final foi melhor ainda até pra ele. Ele entregou o Ace e se tornou Shichibukai. O problema é que ele traiu o governo, tipo, 3 minutos depois ele abandonou o posto de Shichibukai, invadiu Impel Down e tal. Então ele já usou o governo mundial uma vez pra fazer as merda dele. Então não faz sentido nenhum o governo mundial confiar no Barba Negra pela segunda vez, sabendo do que ele já fez no passado com eles. Eles já tomaram uma rasteira do cara. Eles vão tomar outra? Eu acho que não. Eu acho que, por mais que eu acho que faz sentido o Barba Negra ter este plano, ao mesmo tempo eu acho que seria ingênuo da parte do Barba Negra acreditar que vai funcionar de novo. E assim, se ele fazer funcionar de novo, aí também o governo mundial não quer nada, né? O governo mundial também não se ajuda. Eu, pessoalmente, acho que faz muito sentido isso, apesar de ter essa falha de, tipo assim, mano, o governo mundial não confiaria no Barba Negra de novo. Eu acho que é a rota mais plausível se a gente juntar todos os acontecimentos. E por que o Oda tá mostrando isso pra gente? Porque o Oda não tá mostrando tudo isso só por hype. Não é só pra hypar. O Oda não precisa disso. O One Piece nunca precisou de hype por hype. O One Piece nunca precisou de cenas de hype só pra cenas de hype, entendeu? Pra motivo nenhum, pra não construir nada, pra não levar a nada. Isso nunca foi One Piece, nunca vai ser One Piece. Personagens não lutam à toa, a gente não corta pra eventos em outros lugares à toa. Não é assim que o Oda trabalha. Então eu acho que o Oda tá especificamente mostrando todas essas storylines pra gente, porque elas vão se conectar em um plano maior, que eu acho que é esse plano do Barba Negra de se tornar rei. Agora ele revelou, e eu acho que tudo que a gente tá vendo tá conectado com isso. Inclusive, talvez até a destruição dos piratas de Kid, né, no último capítulo. Aí eu não faço ideia como teria conexão, mas, né, vai que. E aí, enfim, deixando tudo isso de lado, a gente tem a Sword, né, o Aokiji explicando ali pro Barba Negra aí pra gente o que é a Sword, que é basicamente um grupo de marinheiros que não é mais marinheiros. Eles já assinaram sua demissão, digamos assim, eles já se demitiram da marinha, mas eles continuam usando o nome da marinha
pra fazer as coisas. Eles são tipo a Black Ops da Marinha, tá ligado? Honestamente, eu esperava que fosse algo diferente. Eu esperava que eles fossem, tipo, uma organização independente dentro da Marinha, que a própria Marinha não sabe da existência ou algo assim. Era uma coisa que muita gente teorizava. Fiquei um pouco decepcionado de descobrir que não é isso. Ao mesmo tempo, pode ser que o Aokiji esteja mentindo e ele seja parte da SWORD. Porque o X-Drake estava infiltrado nos Piratas Fera, estava infiltrado na pirataria de modo geral, sendo um membro da SWORD. Então é perfeitamente possível que o Aokiji seja um membro da SWORD infiltrado nos Piratas Barba Negra, e aí é óbvio, se for o caso, ele não vai falar pro Barba Negra que, olha, a SWORD é uma organização que se infiltra em bandos piratas da marinha, né, super secreto, ele não vai falar isso. Então existe a possibilidade do Aokiji, quando viu que o Kobe falou SWORD, ele falou, puta, fudeu, o moleque falou, aí eu vou ter que dar um jeito de me livrar, tirar a minha da reta pro Barba Negra não desconfiar de mim, e aí ele criou isso na hora, ele inventou essa mentira. Existe essa possibilidade, mas ao mesmo tempo, eu não acho que é tão profundo assim. Esse mini plot do Kobe e do Aokiji. Eu acho que o Aokiji realmente está trabalhando com os Piratas Barba Negra por enquanto. Talvez o Teach falou alguma coisa que convenceu ele, mas assim, eu não acho. O pessoal fala que o Aokiji é membro da SWORD. Eu não acho que ele é membro da SWORD. Posso morder a língua em breve, mas eu tenho firmeza por enquanto que o Aokiji realmente se aliou aos Piratas Barba Negra por algum motivo que a gente ainda vai descobrir. E aí a gente vê a Perona. Nossa, eu tava com muita saudade da Perona. Eu adoro ela. Nossa, gosto muito dela como personagem. Eu não sei por que eu gosto tanto dela. Ela nem fez nada demais na história. Eu só acho ela muito legal. E a gente vê ela aí, ó, mais uma vez presente, fazendo coisas. A última vez que a gente tinha visto ela, ela tinha saído da ilha do Mihawk, né, do reino de Gloom, acho que é o nome, pra resgatar o Moria, pra ir ver o Moria que estava em Hachinoso. Que sim, a minha teoria é que, tipo, eu tinha até esquecido dela, na verdade, né? Tipo, durante todo esse plot de Hachinoso, eu tinha esquecido que ela estava indo pra lá. Mas o Oda não esqueceu e ela está aí. E foi ela que salvou o Kobe. Ela que libertou o Kobe. E aí a gente tem várias perguntas que a gente pode fazer sobre isso, no sentido de, beleza, o acordo foi: eu salvo você e você vai salvar o Moria, que tá lá nos andares mais profundos de Hachinoso. Certamente porque é um prisioneiro mais importante, mais difícil de lidar do que o Kobe. E aí, agora fica meio confuso, não dá pra saber direito se o Kobe já resgatou o Moria, já libertou o Moria, ou se ele vai fazer isso ainda. Ou sequer se ele vai fazer isso, né? Eu sinto que se o Kobe já tivesse resgatado o Moria, talvez o Moria tivesse aparecido nesse capítulo. Ao mesmo tempo, o Oda pode estar salvando o Moria pra mostrar em um capítulo futuro. Alguma coisa me diz ao mesmo tempo que todo esse plot da Perona e do Moria aí foi só pra libertar o Kobe, e agora isso vai ficar meio de lado. O Oda não vai mais muito mostrar o que a Perona e o Moria estão fazendo, mas eu queria ver, especificamente por causa da Perona. Eu caguei pro Moria, né? Tô nem aí pra ele. Se ele morrer no próximo capítulo, sério, no próximo capítulo, se aparecer, tipo, um balãozinho falando assim, a Perona chorando, falando, tipo, o senhor Moria morreu, ele morreu de diarreia lá embaixo, e aí, tipo, ela vai embora e nunca mais tem nada do Moria. Pra mim, sussa. Não gosto dele, nunca gostei, mas dificilmente o Oda vai só largar um personagem assim, né? Então, eu acho que vai ter mais disso no futuro, mas definitivamente eu acho que o principal propósito da Perona estar em Egghead, em Hachinoso, o principal propósito foi salvar o Kobe da prisão, pra gente ter todo esse capítulo e toda essa cena. E aí a partir daí a gente vê todos os membros da SWORD, a gente é apresentado a todos os membros da SWORD que a gente não conhecia. Talvez tenham mais, mas eu acho que a maioria absoluta já tá aqui, a gente já conhece. A gente vê a neta da Tsuru com os poderes da fruta do que mesmo? É a fruta do adestramento. Ela é humana adestradora, então a gente vê ela batendo em prédios pra eles se moverem, o que é interessante, talvez, eu não sei. One Piece tem uns poderes meio bizarros assim. É legal o fato de que ela é neta da Tsuru, né? Isso é interessante. É Kujako o nome dela. E a gente vê também os piratas do Barba Negra prestes a atirarem no Kobe quando as munições dele e os tiros se transformam em flores. E isso é uma tecnologia que o Vegapunk, a gente vê que ele desenvolveu. No passado a gente viu nas histórias de capa ele desenvolvendo isso.
e criando essa tecnologia. E a gente vê essa tecnologia sendo usada agora pela Hibari, né? Que a gente sabe que tem ligação aí, eu não sei se ela é filha, a gente não sabe se ela é filha ou parente ou o que, do Akainu, né, do Sakazuki, mas ela é definitivamente alguma coisa do Sakazuki. Eles falam no mesmo dialeto pesado, né, e tal. E por fim a gente vê um príncipe, não sei se é realmente um príncipe, mas um mano da marinha aí com os poderes da fruta da argila, pelo jeito. Que inclusive mais cedo no capítulo a gente viu que ele tava criando minions, né, golems de argila, pra lutar por ele contra os piratas. E por fim a gente percebe ali a armadilha que os membros da SWORD prepararam para os piratas do Barba Negra. Eles juntaram todos eles no plaza ali, né, nessa área aberta da cidade, e movendo, né, com a mina do chicote, moveu os prédios pra prender eles naquele lugar, pra então o homem, ele, o maioral de todos, o herói lendário, o Giga Shed, o Based em pessoa, Monkey D. Garp, aparecer e mandar um Galaxy Impact na fuça desses piratinhas e acabar com todos eles em um soco. A gente vê o Garp fazendo alguma coisa que simula um Kudo Burst, né, do Sunny. Ele sai voando, o navio dele sai voando no ar por cima de Ratinoso, e o Garp já manda o Galaxy Impact e estraçalha o Plaza de Ratinoso. Terminando assim, capítulo 1080 de One Piece. Algumas coisas interessantes para serem faladas, a Tashigi aparece nesse capítulo, e juntamente com o Helmepo no navio do Garp. Tava com saudade deles, principalmente da Tashigi. O Helmepo eu não ligo muito, mas a Tashigi eu queria ver ela. E a gente vê o Garp limpando o Plaza de Ratinoso com um soco no ar, um feito de força impressionante. Eu não vou ficar fazendo power scaling aqui, né? Pelo menos não nesse vídeo. Mas pra quem duvidava que o Garp era top tier, um dos mais fortes do verso, não sei se tem muita dúvida agora. Eu me pergunto se ele acertou o Kobe junto nesse ataque também, porque o Kobe tava ali, né, no meio do plaza, ou se algum membro da SWORD salvou ele a tempo, ou se ele é capaz de... se ele é tão zica a ponto de que ele é capaz de concentrar o punho dele, o dano em todos os lugares, menos onde o Kobe tá. Não sei, eu sei que foi bonito de qualquer jeito. E eu espero que tudo isso seja explicado no próximo capítulo, que não vai ser semana que vem, infelizmente. Vai ser só na outra semana. Mas até lá, eu espero vocês aqui mais uma vez para mais uma análise dos capítulos de One Piece. Eu tinha parado de fazer, mas agora eu tô de volta. Divulga essa análise, esse vídeo, se você quer ver mais. Faz aí o que você sabe que tem que fazer. E principalmente comenta aí o que você achou, pra gente ter uma interação legal nos comentários, certo? Eu sou o Severíssimo e até a próxima. Tchau!